Irmãos, irmãs, vamos retomar o nosso estudo na carta de Paulo a Tito. Vamos então ao capítulo 2 e vamos finalizar então, vamos continuar de onde paramos, finalizando então essa perícope. Tito, capítulo 2, os versos 6 ao 10. Eu quero fazer a leitura desde o verso 1, para termos aí o contexto mais claro agora, rememorado aí na nossa mente. Então diz assim, Tito 2, de 1 ao 10. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente o padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, que é viva, que penetra, Pai, no profundo da nossa alma. Pedimos ao Senhor agora que ilumine-nos, ó Deus, para compreendermos e encoraja-nos para vivermos essa bendita palavra, pois ela é bênção para nós, é saúde para o nosso corpo, para a nossa alma. Obrigado, Senhor, então, por esse tempo aqui em que vamos meditar nessa bendita palavra. Assim, ó Deus, oramos, clamando ao Senhor por essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Então, retomando o nosso estudo aqui em Tito, a carta de Paulo a Tito, nós, apenas rapidamente lembrando o que nós já vimos, no capítulo 1, já na saudação, o apóstolo Paulo ele se apresenta como um servo e como um apóstolo de Jesus, e ele afirma que a fé que ele tem, a fé que ele recebeu de Deus, é a mesma fé que os crentes aqui de Creta receberam, como também a mesma fé que todos nós recebemos. Não há uma diferença da fé de um apóstolo para a fé dos crentes. Ela é a mesma fé porque todos recebemos a mesma fé de Deus. A fé do apóstolo não é maior e nem melhor do que a dos demais cristãos. A partir do verso 5, ele diz para nós por que ele escreveu essa carta a Tito. E o motivo de escrever foi de incumbir a Tito de concluir a plantação das igrejas lá em Creta. E para isso ele precisava eleger presbíteros nas igrejas. E assim, constituir uma igreja com uma liderança forte, para que os falsos mestres que estavam infiltrados nas igrejas não prevalecessem e não deturpassem o ensino que Paulo já havia ensinado. Então, Tito tinha essa missão difícil, né, de eleger presbíteros líderes para, então, liderarem com vigor, com amor, enfim, com santidade, aquela igreja ou as igrejas na ilha de Creta. Do verso 10 ainda do capítulo 1 até o fim, Paulo vai então descrever o caráter daqueles falsos mestres, mostrando então o porquê que Tito tinha que eleger presbíteros fortes, por conta do caráter daqueles falsos mestres e a prática de vida deles, né? E no final, então, do capítulo,
Paulo mostra para nós ali no versículo 16 qual era então esse caráter desses falsos mestres e como seria fácil de detectar, de identificar. Como era fácil naquela época, é fácil também nos dias de hoje. Olha o que diz o verso 16. No tocante a Deus, esses falsos mestres professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. E aí, o resultado, né? É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Como é que nós identificamos os falsos mestres? É por aquilo que eles fazem, que vão contra aquilo que eles dizem. Eles ensinavam uma coisa, eles viviam outra. E hoje, dos versos, então, 6 ao 10, nós vamos dar continuidade ao que Paulo está ensinando e dizendo o que tipo teria que fazer, não é? Agora, hoje nós vamos falar a respeito dos jovens, a respeito dos líderes espirituais e a respeito também dos servos, concluindo assim a doutrina, o ensino sobre os deveres de todos os membros do corpo de Cristo. Qual é o caráter do cristão? Ou qual é o caráter que o cristão deve mostrar? Né? Como que o cristão deve viver? O que a vida do cristão deve, então, manifestar no meio do povo de Deus, como também, e mais claramente até, no meio do mundo ímpio. Então ele começa aqui, ou melhor, continua no verso 6, dizendo assim: quanto aos moços, depois de ter falado aos mais velhos, aos idosos, aos homens, às mulheres e também às moças, e aqui agora ele se refere aos moços. De igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. E moços aqui se referem a os rapazes acima de 12 anos, até eles se tornarem idosos, né? Os idosos aqui seriam a idade mais ou menos de 60 anos, né? 60 para cima. Então, moços aqui está compreendido, né? Intervalo aí de 12 anos até 55, 60 anos de idade. É interessante isso, né? Claro que hoje nós podemos ver outras divisões, né? A pedagogia moderna divide em mais etapas, em mais idades aí, né? Mas, enfim, aqui Paulo se refere a esta idade. Ele diz então, quanto aos moços, de igual modo, exorte para que em todas as coisas sejam criteriosos. É interessante que, quando Paulo fala aos idosos, ele coloca várias questões, várias características. Com as mulheres, ele coloca aqui vários adjetivos a respeito das mulheres idosas, né? Mas quando ele fala dos jovens, ele apenas coloca isso, que sejam criteriosos. Né? É apenas esse dever que Paulo se refere aqui aos rapazes, não é? Eles devem ser sóbrios, criteriosos. Eles devem ter autodomínio, eles devem se dominar. Esse é o significado principal aqui da palavra criterioso. Né? Os jovens devem ser moderados. E por que isso é requerido dos mais jovens? Porque, é claro, se eles são moderados, se eles têm autodomínio, se eles têm controle de si mesmos, então as chances deles errarem, não é? As chances, por outro lado, de cumprirem as coisas que são ditas na palavra de Deus a respeito das suas responsabilidades são maiores de serem cumpridas, não é? Olha o que nos diz Provérbios 16, 32. Principalmente a segunda parte do provérbio. A primeira parte diz assim: melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então, é melhor alguém dominar o seu próprio espírito do que ser que conquista uma cidade. Um líder, né, corajoso, destemido,
né? Um líder que domina a nação, que traz um exército para si e que conquista uma cidade, mesmo uma nação. Isso não é visto com grande... Né? As pessoas que olham para alguém assim ficam espantadas, né? Mas a palavra nos diz que aquele que domina o seu próprio espírito vale mais, é melhor do que alguém que conquista uma nação. Tal é, então, a importância, né, do autodomínio. E Paulo fala isso, para Tito ensinar isso aos crentes de Creta, das igrejas de Creta, fala isso aos jovens. Não fala isso aos experientes, aos mais velhos. Mas por que que os jovens, então, devem ser sóbrios, criteriosos, moderados? É interessante e muito óbvio. É porque, de fato, eles não são. E os jovens que estão ouvindo esta palavra hoje, entendam isso. Reconheçam isso. Vocês, jovens, não são criteriosos. Não são moderados. Na maioria de vocês, pelo menos. É por isso que há o conselho, é por isso que há a exortação. Sejam criteriosos. Porque vocês não são. E se você pensou agora na sua mente, eu sou, você deve estar falando de outro. Então aí você já está caminhando, né? Tenha certeza que é para você, especialmente, essa palavra. Mas por que eles devem ser sóbrios? Em primeiro lugar, porque enquanto jovens, na juventude, portanto, as tentações são mais fortes. As paixões são mais profundas. O sangue, como podemos dizer no popular, aí, corre mais quente nas veias dos jovens. As paixões da juventude falam mais alto, falam com autoridade. Essas tentações ou essas coisas puxam com vigor o jovem, os mais jovens, para o pecado. Os jovens são mais suscetíveis às tentações e às paixões da juventude. Em segundo lugar, por que os jovens devem ser sóbrios, criteriosos? Porque há mais oportunidades para os jovens errarem. Não é verdade isso? Os jovens se relacionam mais, os jovens são mais abertos às novidades. Os jovens são mais, vamos dizer, livres, né? Os jovens têm menos responsabilidades do que um idoso, né? Os jovens são autoconfiantes. Eles acham, né, que sabem. Eles acham que, por terem a mente aberta, conhecem mais, sabem mais. Né? Essa é uma das grandes dificuldades que nós, os pais, temos com os nossos filhos jovens. Eles dizem, muitas vezes, que nós somos quadrados, não é? Nós estamos numa caixinha, nós não saímos dali. Eles é que sabem. São autoconfiantes. Mas, em terceiro lugar, porque no jovem muitas vezes existe, então, aquela confiança que vem da falta de experiência. É incrível isso. Eles não têm experiência, mas eles se sentem confiantes. Mas uma coisa não pode estar desatrelada à outra. A experiência que deve nos trazer confiança. E não, né, a falta de experiência nos trazer confiança. Quero dar um exemplo prático aqui da inexperiência do jovem. Apenas um. Nós sabemos que, e até mesmo o mundo, o ímpio, os ímpios, já perceberam isso.
Quando nós vamos fazer o seguro do automóvel, vamos fazer um seguro de um homem, né, ou de alguém experiente, alguém já com mais idade, um homem idoso, né? 45, 50, 60, não sei que é idoso, né? 55, 60, não é mesmo? Vamos fazer o seguro desse veículo, desse motorista. E vamos fazer o seguro de um jovem. Aqui no Brasil, acima de 18 anos, né? 18, 20, 25 anos. Vamos fazer o seguro. Qual é o valor? Qual é o valor do seguro para o jovem? Qual é o valor do seguro para o idoso? Normalmente, né, as seguradoras colocam um valor menor para o idoso, para os mais experientes, e um valor maior para o jovem. Por que, jovens? Por que o mundo já reconhece? Por causa da inexperiência. É por causa disso. Não se trata do jovem ser melhor motorista ou não do que o idoso, porque aí muitas vezes a gente vê isso, né? Os jovens até falam, ó, esse idoso aí, esse senhor, atrapalhando o trânsito e tal, né? Dizem até, enfim. Mas é porque o jovem, ele tende a dirigir mais rápido do que o idoso. E quanto mais rápido ele dirige, a probabilidade de um acidente é maior, não é? Sem dúvida alguma. Uma curva mal feita, enfim. Os jovens ainda, queridos, não tiveram tempo de sofrer um acidente grave. Ele diz, não, comigo não vai acontecer. Eu sei o que estou fazendo. Normalmente é isso que nós ouvimos. Então, por isso que eles precisam, por isso dessa exortação, eles precisam ser criteriosos. E é assim em todas as áreas da vida do jovem, não só na questão de dirigir um veículo. Em todas as áreas. Eles precisam ser moderados. Eles precisam analisar, avaliar, pensar a respeito dessas coisas. De todas as coisas. Eles precisam considerar o todo. E não somente a questão pessoal. Não só aquilo que eles estão enxergando. Eles precisam ver o todo. Eles precisam olhar para o outro, para os outros e não somente para si mesmos. Por isso, essa exortação. Os jovens os moços sejam criteriosos em todas as coisas. Avaliem, pensem, sejam moderados. Não pensem só neles mesmos. Fujam das paixões. Aproveitem as oportunidades de acordo com o Senhor, mas avaliem. Isso é necessário. O verso 7 e o 8, Paulo exorta agora a Tito. Exorta a Tito como um líder, como um pastor, como alguém que lidera espiritualmente uma comunidade. Então, esta palavra é para nós, pastores, presbíteros, diáconos, enfim, aqueles que lideram a igreja do Senhor Jesus em qualquer lugar, em qualquer tempo. Ele diz assim, então, para Tito, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Tito, você conhece a doutrina. Tanto que eu enviei você para instruir presbíteros e para eleger presbíteros nas igrejas. Você conhece a doutrina. Eu tenho confiança em você. E você vai fazer um bom trabalho. Eu não posso estar aí em Creta agora. Mas o trabalho precisa ser feito, precisa ser concluído. Então, eu vou enviar você. Então, você conhece a palavra. Mas ele diz, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Mas e mais? Você conhece a palavra? Mas como é que você deve se pronunciar através da palavra? Como é que você deve usar a palavra? Como é que você deve se comportar diante da palavra? Você, como um líder no ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível. Essas são algumas das exortações que Paulo
coloca aqui para Tito: torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma a dizer a nosso respeito. Pessoalmente, torna-se padrão de boas obras. Tito deveria praticar aquilo que ele ensinava. E mais uma vez essa exortação para os líderes. É necessária essa exortação. Porque, pelo que Paulo está nos dizendo aqui, é muito fácil se dizer muita coisa e não se praticar aquilo que diz. E quando isso é feito por um líder, qual o estrago que faz para os liderados? Quando isso é feito com uma criança, é uma coisa, não é? Uma criancinha ali, se ela fala alguma coisa, mas não faz, é uma coisa. Mas quando um líder faz isso, Paulo então exorta Tito a fazer o que ele mesmo, Paulo, fazia. Filipenses 3,17, Paulo tem a coragem, inspirado pelo Espírito Santo, de escrever isso. Irmãos, Filipenses, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Que coragem, não é? Que coragem de dizermos isso. Que coragem o pastor, o presbítero, o diácono, o líder dizer isso. Irmãos, sejam nossos imitadores. Façam aquilo que nós temos dito para vocês e que vocês têm visto em nós. Essa é uma exortação de fato muito necessária. E nós devemos ser lembrados disso diariamente, pois nós somos muito rápidos para dizer o que os outros devem fazer, quando nós mesmos não fazemos. Mas ele diz ainda mais aqui a respeito do ensino. Então, no ensino, você tem que mostrar integridade. E essa palavra vai dizer para nós esse significado. Seja sincero naquilo que você prega, naquilo que você ensina. Seja incorruptível. Tenha a motivação pura. Por que é que você está ensinando? Qual é o motivo do seu ensino? É puro? Ou seja, sem desejo de ganhar dinheiro ou de ganhar elogios. Sabe aquele pregador que depois do sermão ele fica esperando a batidinha nas costas? Dizendo, que sermão. Não seja assim. Tenha a motivação correta. A motivação pura. Quando você for ensinar, Tito, é a glória de Deus que deve ser exaltada e não a sua glória, Tito. Tanto quanto você for ensinar no púlpito, Tito, tanto quanto você for ensinar fora dele. A glória de Deus que tem que aparecer. E não a de vocês. Não a sua. No ensino ainda, Paulo diz a Tito, mostra reverência. Ou seja, respeite a doutrina de Deus. Você conhece a doutrina? Então, respeite, seja reverente. Sem brincadeiras. Somos reverentes com a doutrina quando a ensinamos completamente. Quando todo o conselho de Deus é ensinado. Não apenas aquilo que eu gosto. Não apenas aquilo que não ofende o ouvinte. Nós respeitamos a doutrina. Nós somos reverentes à doutrina. Quando dizemos a verdade. Quando falamos o que a doutrina fala, ensina. Diz mais, no ensino, Tito, tenha uma linguagem sadia. Ou seja, palavras sempre edificantes. Nunca torpes. Nunca palavras impuras. Isso é requerido de qualquer crente, não é? De qualquer cristão. Muito mais de um líder. É simplesmente, irmãos e irmãs, inadmissível ter na boca de um cristão palavras impuras. Na boca de um cristão.
quanto mais na boca de um líder do povo de Deus. Isso me causa muita tristeza quando ouço de um púlpito brincadeiras, palavras torpes. De um púlpito, e claro, fora dele, mas ainda mais no púlpito, quando se está falando da palavra, palavras que não edificam, que não levam graça, que não ensinam a doutrina de Deus com reverência, com integridade. Por último, ele diz para que Tito seja irrepreensível. Essa palavra, o próprio Paulo já tinha dito para Tito dizer aos presbíteros que sejam irrepreensíveis. Ou seja, não diga nada, Tito, que seja passível de repreensão, que dê motivo para alguma censura. Não diga nada que alguém possa vir dizer para você, vir lhe acusar, de censurá-lo. Tome cuidado, pense nas coisas que você vai dizer, na maneira como você vai falar, se expressar. Mas interessante é o final aqui do verso 8. Qual é o motivo dessas exortações de Paulo a Tito e aos líderes da igreja do Senhor Jesus? Qual é o motivo? Qual é a razão? O que é que está por trás de Paulo dizer isso a Tito e nos ensinar também hoje? O motivo dessas exortações a Tito é para que o adversário, o inimigo, Satanás, seja envergonhado, e não Cristo, o Evangelho, e os pregadores cristãos e a igreja de Cristo. Esse é o motivo. Essa é a razão. Não é para eles receberem elogio, mas é para o Evangelho não ser envergonhado, para que Cristo não seja envergonhado, para que a igreja do Senhor Jesus não seja envergonhada. É por isso que os líderes devem agir desta maneira. Por isso a exortação. Mas por fim, Paulo trata aqui agora com relação aos servos. E precisamos lembrar que o termo servos aqui, originalmente ele se referia aos escravos. No tempo de Paulo e nos tempos antigos, né? E não muito antigo, né? Pouco mais aí de 150 anos, 200 anos quase, vamos chegar, né? Quando houve a libertação dos escravos aqui no Brasil. Então, mas esse termo se referia a escravos, e pela lei romana, esses escravos eram propriedade dos seus senhores. E os seus donos poderiam até matá-los, se quisessem. Tinham autorização legal para isso. Simplesmente, se eles não gostassem de uma atitude de um escravo, eles poderiam matá-lo. Então, é esse o contexto, essa é a ideia que Paulo tem aqui em primeiro lugar. Mas como hoje nós não temos mais escravos, aqui pelo menos no Brasil, como é que nós vamos tratar então essa porção da Escritura? Como é que nós vamos aplicar o que Paulo está dizendo aqui? Aos patrões e aos empregados. Os servos aqui são os funcionários. São os empregados. São aqueles que estão debaixo de um senhorio, seja qual for. Debaixo de uma autoridade. E no caso aqui, nós vamos aplicar para o empregado, que tem o patrão como alguém que está acima dele. Mas então nós não podemos esquecer, enquanto falamos disso, de que a relação de escravo e senhor é incomparavelmente mais difícil que a de um empregado e patrão. Não é mesmo? Porque o escravo não tinha direito a coisa alguma. E o empregado tem direito a um salário. Ele pode discutir se o salário é bom, não é, pouco, é muito, mas ele tem direito a um salário. Não é mesmo? Então, quando Paulo se refere aos servos, aos escravos aqui, vamos imaginar, vamos pensar que a dificuldade dessa relação é muito maior do que do empregado e de um patrão.
Mas ele diz aqui 3 qualidades que o escravo deveria ter na relação com o seu senhor. Primeiro, ele teria que ser obediente. Segundo, ele tinha que ter disposição de servir. E, em terceiro lugar, ele tinha que ser confiável. Falar isso para um escravo. Nesse tempo aqui, escravo era sinônimo de ladrão. Todos os escravos, vamos dizer assim, eram chamados, vistos como ladrões. Por isso, ainda mais a relação, essa difícil relação com o seu patrão. Porque com o seu senhor, pois o senhor ia no mercado de escravos, comprava o escravo sabendo que a possibilidade de ser roubado por ele era enorme. Mas aqui Paulo está dizendo para os servos, para os escravos, para os empregados, no nosso caso, cristãos. Eles tinham que ser diferentes dos outros escravos. Vamos lembrar, uma vez mais, Roma, o Império Romano, dominava todos os povos. Israel, os crentes também, eram escravos. Eram servos. A não ser Paulo, o apóstolo, que era cidadão romano. Se não fosse cidadão romano, era um escravo. Qualquer pessoa de qualquer nação que não fosse romana, ela poderia ser trazida por alguém, comprada por alguém, qualquer pessoa, de qualquer nação, e ser vendida como escravo. Qualquer pessoa. Então, os cristãos, na sua maioria, como eu disse, à exceção de Paulo, que era um romano, um cidadão romano, então poderia ser um escravo. Então, se de um escravo cristão era exigido isso, obediência, disposição de servir e confiabilidade, muito mais deveria ser exigido de um funcionário cristão, não é mesmo? Muito mais. Nós que não somos escravos, muito mais é exigido de nós do que de um escravo que estava numa situação muito pior do que a nossa. Em primeiro lugar, então, a exortação é para que eles fossem obedientes. E mesmo nas situações mais hostis que os escravos eram colocados, os escravos cristãos deveriam ser obedientes. E mais do que obedientes, eles deveriam procurar agradar aqueles para quem eles trabalhavam ou serviam. Conseguimos imaginar isso? Um escravo ser obediente e mais, não apenas obedecer, não apenas fazer aquilo que lhe era dado a fazer. Queria fazer isso de uma maneira que agradasse o seu senhor, aquele que o escravizava, aquele que não gostava dele, que não o elogiava, aquele que batia nele, aquele que deixava ele passar fome. E o escravo, quando era solicitado, tinha que obedecer e ainda fazer de uma forma que agradasse o seu Senhor. Portanto, queridos, em se tratando do nosso contexto, não basta nós obedecermos. Nós temos que prestar um serviço que satisfaça o nosso patrão. Seja ele um cristão ou seja ele um incrédulo. Seja ele um patrão justo ou injusto. Seja ele generoso ou seja ele cruel. Nós, como empregados, fazemos isso? Temos feito isso? Temos feito um trabalho, um serviço para satisfazer aquele que nos paga? Em segundo lugar, é-nos dito aqui que esse servo, esse escravo, deveria servir ao seu senhor como se ele estivesse servindo a Cristo e não servindo ao Senhor. Paulo diz isso aos Efésios, quando ele trata da mesma questão de servos. Os servos, portanto, deveriam fazer um serviço de excelência, com a disposição de alguém livre, e não como um escravo, e não como um ímpio. Olha o que diz nos Efésios 6, de 5 a 8. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração,
como a Cristo, não servindo à vista, não servindo para aparecer, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer que seja servo, quer que seja livre. Olha que bênção! Por um lado, tem algo difícil aqui, não é? Olha, obedeça ao seu Senhor, obedeça àquele que te maltrata, sirva-o de coração, sirva-o de boa vontade, mesmo diante dessa grande dificuldade, sirva-o não para aparecer, mas sirva-o como se você estivesse servindo a Cristo, porque você é, ou tem um Senhor acima desse Senhor terreno, em Cristo. Faça de coração a vontade de Deus. E servindo, então, de boa vontade, o que vai acontecer com você? Qual é a palavra que nós temos aqui? No finalzinho, olha lá. Se você fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Quer que seja servo, quer que seja livre. Você vai ser abençoado. Você vai receber presente de Deus, graça de Deus. Porque você está servindo a Deus, ao Senhor, a Cristo, em primeiro lugar. E não ao seu Senhor aqui na terra. Não ao seu patrão. Mas em terceiro lugar, no versículo 10, Paulo diz assim aos servos: não furtem. Visto que, como acabamos de lembrar, os escravos, ou um escravo era sinônimo de ladrão. Né? Essa era a fama dos cristãos também, eram escravos. Então Paulo diz, Tito, fala isso para eles. Diz que eles não furtem, que eles não roubem os seus patrões, os seus senhores. Né? Ou seja, que eles sejam confiáveis, que eles sejam leais aos seus senhores, aos seus patrões. Portanto, queridos, de maneira nenhuma nós, os cristãos, e no nosso contexto, devemos roubar o nosso patrão. E como é que nós roubamos o nosso patrão? Como é que você rouba, furta o seu empregador, o seu chefe, o seu patrão? Como é que você rouba? Como é que nós fazemos isso? Sendo preguiçoso, fazendo corpo mole, coisas mínimas, pequenas, chegando atrasado, saindo mais cedo, né, do que devia. E no home office agora deve estar uma maravilha, né? Uma facilidade, porque você está em casa, inclusive, né? Ninguém está te vendo. É uma facilidade para você roubar o teu patrão, não é? Se está estabelecido que o seu trabalho é das 8 ao meio-dia, das 2 às 18, no home office é o seu trabalho das 8 às 12, das 2 às 18. Né? Se você desvia alguma coisa ali, está roubando. É simples assim. Não, mas é muito dura a coisa. Usando, como é que eu roubo o meu patrão? Usando o tempo do trabalho para coisas pessoais, sem ter esse acordo com o meu patrão. Se eu tenho um acordo com ele, tudo bem. Né? Estou trabalhando em casa, né? Então eu falo com o meu chefe, olha, das 8 ao meio-dia, eu tenho esse horário que tenho que cumprir, mas de vez em quando algumas coisas eu preciso fazer, algumas coisas eu preciso atender, já que eu estou em casa, posso, chefe? Se o chefe autorizar, beleza, está tudo certo. Mas se não tem essa conversa com o chefe, não tem esse acordo, não tem esse combinado, então você pode estar roubando o tempo que eu deveria estar dando ao trabalho e não cumprindo. Não cumprindo as tarefas que lhe foram confiadas, enfim, etc. Muitas coisas nós podemos pensar aqui de maneiras que nós roubamos o nosso patrão, o nosso chefe. E claro, né, literalmente, não roube o dinheiro dele. Não é? Não roube o dinheiro dele. De maneira nenhuma. Não é porque ele rouba você, porque ele paga mal você, porque isso, porque aquilo, eu vou roubá-lo.
Já que ele não me dá de um jeito, ele vai me dar de outro. Não pode ser assim. Mas qual é o motivo? Qual é o motivo, uma vez mais, que Paulo coloca aqui para o empregado, para o escravo cristão agir dessa maneira? O motivo era ser promovido? O motivo era para que o escravo ganhasse a liberdade? Isso não iria acontecer, não é? Pois quanto melhor fosse o escravo, mais o patrão vai querer mantê-lo, não é? Quanto mais confiável fosse o escravo que tinha a ideia comum, corrente de que eram todos ladrões, imagine se um senhor tem um escravo cristão que não rouba, que é leal, que é confiável. Quando é que esse senhor iria dar liberdade para esse escravo? Nunca. Um senhor ímpio, não é? Aqui Paulo trata dos servos cristãos, ele não trata dos senhores cristãos. Em Efésios, se você continuar a leitura lá em Efésios 6, a partir do versículo 9, ele vai tratar dos senhores cristãos. Mas aqui não, aqui ele só está tratando dos escravos. Então, não é para ganhar liberdade que nós, ou que os escravos, deveriam agir dessa maneira. E nem os empregados hoje para serem promovidos, para terem aumento de salário, para que as suas condições de trabalho sejam melhores. Não, não é por causa disso. Não é esse o motivo. A razão de Paulo exortar os servos a viverem dessa maneira, aos escravos, enfim, a nós hoje funcionários, está aqui no final do verso 10, que diz assim: não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a exortação é feita a servos, a empregados cristãos. O que significa essa palavra ornar aqui? A razão, portanto, queridos, é para que em todas as coisas embelezem a doutrina de Deus, nosso Salvador. Para que vocês tornem o ensino de Deus, o evangelho de Deus, a pessoa de Deus, a salvação de Deus, tornem isso belo, desejoso para os outros. Que os senhores olhem para vocês e vejam que o ensino que levou vocês a isso é maravilhoso, é santificador, é salvador. Que vocês vivendo dessa maneira, vocês vão fazer com que esses senhores queiram o evangelho, queiram a vida que vocês têm. Vivendo dessa maneira, a palavra está nos dizendo assim, vai tornar atrativa a mensagem de que Deus salva pecadores. Esse é o motivo. Essa é a razão. É por isso que devemos viver da melhor maneira que pudermos, de acordo com a palavra. Não é só para sermos chamados de honestos, de educados, de amáveis, isso ou aquilo. Ah, mas você é diferente. Você é uma pessoa diferente. O motivo principal é esse. É mostrar para as pessoas que a mensagem do Evangelho é aquela que salva pecadores. Todo o propósito é esse, queridos. Que nas nossas relações as pessoas fiquem impactadas de tal maneira que desejem conhecer mais e melhor o Deus que transforma vidas, que perdoa o pecado e que salva, por meio da fé em Cristo Jesus, da morte eterna, esse miserável pecador, como fez conosco. Esse é o objetivo de vivermos com honestidade, termos disposição em servir, sermos leais uns para com os outros, é levá-los a conhecer e amar, a conhecerem e amarem a doutrina de Deus, a palavra de Deus, o próprio Deus, por meio de Jesus Cristo. Esse é o motivo, esse é o objetivo.
Finalizando, então, queridos, e aplicando brevemente, deve ser, portanto, óbvio para nós que um dos grandes ensinamentos desses versos é que a nossa vida deve estar de acordo com o que cremos. Cremos em Cristo? Somos cristãos, então? É o ensino ou a doutrina que busca a piedade. Como Paulo disse no primeiro versículo de Tito. Só seremos piedosos se buscarmos a palavra. Se vivermos a palavra. A palavra de Deus, a palavra bendita, santa. Então eu posso perguntar agora, ao encerrar esse tempo de meditação. Qual é a sua imagem? O que você mostra? Qual é o seu caráter? O caráter que nós temos demonstrado? O que as pessoas estão vendo em nós? Que pessoa ela vê em nós? Mas há um consolo também aqui. E há uma solução. Se nós somos cristãos, então, obviamente, o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo de Deus está dentro de nós. E por isso, por estar em nós, né? Claro que fora também, mas enfim, ele é capaz de produzir dentro de nós a verdadeira imagem. A imagem real. A imagem de Deus em Cristo. O Espírito Santo pode fazer isso. E ele usa a palavra para fazer isso. Para implantar em nós a imagem de Cristo. Essa deve ser a nossa imagem. É isso que devemos mostrar. Esse deve ser o nosso caráter. O caráter que devemos ter, o caráter de Cristo. O Espírito Santo pode fazer isso em nós. Por Cristo Jesus. Pela palavra. E como o nosso Senhor Jesus disse: quem permanece em mim, esse é o que dá fruto. Quem permanece em mim, esse é o que será piedoso. Quem permanece em mim, esse é o que poderá cumprir essas coisas. E ele termina a frase dizendo assim: porque sem mim, nada podeis fazer. Então, os homens idosos são exortados a serem temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Só se for um cristão, cheio do Espírito Santo. Só se permanecer em Cristo. As mulheres idosas, elas são exortadas a serem sérias no proceder, não caluniadoras, não escravizadas a vinho, a muito vinho, sejam mestras do bem, sejam aquelas que instruem as jovens recém-casadas, se permanecerem em Cristo. As moças, as jovens casadas, não é? Que elas sejam sujeitas ao marido, ao seu próprio marido, que elas sejam sensatas, honestas, que elas sejam boas donas de casa, enfim. Se elas forem cheias do Espírito Santo, se permanecerem em Cristo. E aí, aos moços a mesma coisa, aos líderes como Tito, como também aos servos, aos empregados. Vamos fazer essas coisas. Vamos fazer de boa vontade. Vamos fazer com amor. Vamos fazer como se estivéssemos fazendo a Cristo e não a nós mesmos e não a ninguém em primeiro lugar. Quem permanece em mim, esse é o que dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Isso é graça de Deus. É porque o Espírito Santo habita em nós. É porque temos o privilégio de termos a palavra do Senhor, não só nas nossas mãos, como plantada no nosso coração. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos nos colocar em pé? Vamos